Glória a Deus. Saúdo a igreja, amados irmãos e irmãs, com a paz do Senhor. Graças a Deus, meus irmãos, por essa grande, rica e maravilhosa oportunidade que o nosso Deus, Ele concede à igreja do Senhor, não é? A cada um de nós estamos aqui nesta manhã participando dessa live abençoada da Escola Bíblica Dominical, não é? E nessa feita, como já foi falado aqui anteriormente, fechando esse primeiro trimestre de 2021, né? E grandes coisas, queridos irmãos, nós temos aprendido com esse trimestre, que muito nos fortaleceu no Senhor, não é? Devido aos temas e aos assuntos que foram abordados, de grande edificação para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento, aleluia, também na palavra do Senhor. E para nós constitui-se uma grande e maravilhosa oportunidade, né? E o tema da lição nesta manhã, fechando o trimestre, qual já foi falado também, voltados aos olhos para a bendita esperança, não é? Tivemos lições que foram gratificantes, e esse trimestre fecha com esse tema, que é a grande esperança da igreja do Senhor Jesus, não é? Que é a vinda de Cristo, a vinda do nosso Senhor, a qual nos prometeu que um dia nos levaria para o céu. Amém, querido? Entrando aqui dentro da lição, nós gostamos muito de iniciarmos lendo aqui a introdução, né, do comentarista da lição, nessa feita, o pastor Ezequias Soares, um grande homem de Deus, e ele nos diz assim na introdução: a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja, desde Jesus, aleluia, desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento, para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus, queridos irmãos, né? Porque nós temos acreditado no Senhor, né? E essa lição ela vem trazendo para nós como um alerta, não é? E também trazendo a nós o despertamento para aquilo em que aguarda a igreja do Senhor, não é? Porque o Senhor, Ele vem buscar a sua igreja bendita, Ele vem buscar o povo pela qual Ele deu a vida lá na cruz do Calvário, qual também fizeram a sua confissão de fé, acreditando no Senhor, não é? Que Ele tudo pode fazer na vida dele. Primeiro ponto, querido, fala, não é? Breve o Senhor virá, ou seja, se trata da vinda de Cristo mais uma vez, querido amigo, irmãos, a essa terra, não é? Porém, a vinda do Senhor Jesus, como nós sabemos, ela se dará em duas etapas, não é? Existe a promessa de Jesus Cristo para vir buscar essa igreja, a igreja do Senhor, para vir buscar o seu povo, e esta promessa, aleluia, a princípio ela trata da questão do grande arrebatamento da igreja. Esse evento, ele vai acontecer de forma oculta para o mundo, porque nessa vinda, Jesus exclusivamente, ele vem buscar a sua igreja. É aquilo que Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses, dizendo que o mesmo Senhor Jesus, ele descerá na nuvem, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E Paulo ele vai continuando dizendo, aleluia, que os que morriam em Cristo, os que haviam sido mortos, mas que guardaram a sua fé, naquele grande dia, no dia do arrebatamento da igreja, esse povo iria ressuscitar. E depois nós, a igreja que está viva, os irmãos que não desceram à sepultura, esse também teria os seus corpos transformados
aleluia, de maneira que agora eles iriam encontrar com esse Jesus nos ares. Isto é o arrebatamento da igreja, aleluia. Será um momento muito rápido, louvado seja o nome do Senhor, e único para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E a segunda etapa, que é o tema abordado por essa lição, não é, que o pastor Ezequiel ele traz o comentário, seria a segunda vinda de Cristo, uma vinda agora em glória, não uma vinda oculta, porque na primeira vinda Jesus vem para a igreja, e somente a igreja, aleluia, participará daquele grande evento, aleluia. Mas na segunda vinda de Cristo, aleluia, será uma vinda em glória, aonde Jesus não apenas virá com os seus anjos, mas agora ele vem acompanhado com a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus, aleluia. Muito bem, ele diz assim: a vinda de Jesus é tão certo quanto a ascensão nos dias e da noite, disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo, e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. Amém, querido? Então, tudo que a Bíblia ela nos traz a informação acerca da vinda de Jesus, aleluia, estar acontecendo gradualmente na humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, quando ele esteve aqui, ele disse ao seu discípulo que aquele dia, aleluia, ia acontecer algumas coisas que darão dica, aleluia, em que a vinda de Jesus à terra estaria próxima. Uma das coisas que Jesus falou foi o aumento da fome, aleluia. Jesus falou também das enfermidades, das guerras que iria ocorrer, aleluia, indicando que Jesus estava prestes a voltar. Ou seja, muitos sinais. Mas qual, querido irmãos, amigo, você que está em casa, que está nos assistindo através dessa live, qual é, aleluia, o maior sinal, ou seja, o que é o maior indicador, aleluia, dessa volta de Cristo aqui na terra? Aleluia. O maior indicador, querido, da volta de Cristo é a nação de Israel. A nação de Israel, ela é o termômetro, aleluia, indicando que a volta do Filho de Deus está próxima. Israel, querido, ela é, aleluia, apresentada na Bíblia também como uma figueira. Louvado seja o nome do Senhor, em que indicaria em que Jesus estava voltando. Louvado seja ao nome do Senhor Jesus, aleluia. E ele diz assim: a segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com uma abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará, né? Mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer, né? Eles ainda há diversas interpretações sobre o tema que foge do escopo da presente lição, não é? E ele vai dizer aqui, inclui-se a expressão segunda vinda, o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. Mas por que, querido? Porque o autor, o nosso pastor comentarista da lição, ele vai dizer que há algumas interpretações com relação à volta de Cristo, né? Nós podemos citar aqui duas nesta manhã, que é a visão, né, que na questão da maneira que Jesus ele voltará e como isso vai ocorrer, né? Dentro desse contexto nós temos a visão pré-tribulacionista, né, e a visão pós-tribulacionista. A pré é aquilo que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela acredita, né? Que esse grande dia, essas vindas de Cristo à terra vão acontecer de maneira que a igreja do Senhor, na visão que nós cremos de pré-tribulacionista, nós cremos que a igreja não passará pelo período da grande tribulação. Ou seja, Jesus ele vem, arrebata a sua igreja estará com o Senhor, mas depois do arrebatamento vai se desencadear grandes acontecimentos,
tanto nos céus, aonde se iniciará as bordas do Cordeiro, né? Aonde a igreja do Senhor estará com Cristo, mas que aqui na terra haverá o período da grande tribulação, né? Quando nós sabemos que esse período ele da grande tribulação vai ser dividido em 2 tempos, né? Haverá 3 anos e meio de paz, de estabilidade, de tranquilidade, né? Não haverá tanto desemprego como temos hoje, não haverá as enfermidades que temos hoje, que tem ceifado as vidas. Naqueles dias tudo vai parecer que está muito bem. Será um período de 3 anos e meio. Depois desses 3 anos e meio haverá um processo mais rigoroso na grande tribulação. Mas nós, a igreja de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, a Assembleia de Deus em Abreu Lima, nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação. Não, a tribulação não é para a igreja, assim nós cremos. Mas existe, aleluia, alguns pensamentos, não é, dos pós-tribulacionistas, que a igreja ela vai passar pelo período na tribulação. E eles dizem, acreditam que a vinda de Cristo a buscar a sua igreja não será, né, antes da tribulação, mas que a igreja passará por esse período da tribulação. Depois disso Jesus virá buscar a sua igreja. Mas não é dessa maneira que nós cremos. Nós cremos naquilo que Paulo escreveu a Tessalonicenses, no capítulo 4 em diante, que vai dizer que Jesus ele vem arrebatar a sua igreja, e a sua igreja estará indo para o céu. Depois do arrebatamento, a gente crê que vai se desencadear tudo aquilo que está na Bíblia a respeito do juízo de Deus sobre a humanidade. Mas, querido, voltando ao ponto que eu disse para você, que Israel é o termômetro, aleluia, daquilo que Jesus falou acerca dos sinais. Olha, há na Bíblia, aleluia, bendito seja, grandes acontecimentos e a grande profecia acerca de Israel. Israel, como já falamos, é tido como uma figueira. Moisés profetizou lá em Deuteronômio capítulo 28, que disse Moisés que Deus espalharia Israel pelo mundo inteiro, de maneira que Israel não teria paz e não teria lugar. Ou seja, Israel não seria uma nação que pudesse governar, ou seja, Israel seria governado por vários. Bendito seja o nome do Senhor. E Moisés estava falando isso no tempo do fim, dando indicativa daquele grande acontecimento. Aleluia. E diz, aleluia, que no ano 70 o general Tito, filho do imperador, ele invade Jerusalém, ele destrói Jerusalém, de maneira que todos os judeus agora se espalharam pelo mundo inteiro. Israel perdeu a sua nacionalidade, não tinha mais nação, não era povo mais de nação, era agora dominado. E muitos dos judeus, eles se espalharam pelo mundo afora, eles se espalharam por todas as partes do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Moisés falando acerca de Israel, mas há a profecia, aleluia, tanto em Jeremias como em Isaías, que dando indicativa de que, se tratando do arrebatamento da igreja e da vinda de Cristo em glória, eles vão profetizar que naquele tempo Deus traria todo Israel mais uma vez, e ele seria uma nação, ele seria um povo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deus estava dizendo, olha, quando Israel mais uma vez voltar a ser nação, olha, saberai que está próximo o fim. Aleluia. E foi assim que aconteceu, querido irmão. Israel estava dispenso e não tinha uma nação, mas graças a Deus, se cumprindo as profecias, no ano de 1948, presidido por um brasileiro, Oswaldo Areia, Israel voltou a ser nação mais uma vez, e Deus cumprindo com a profecia, porque Deus ele é fiel e ele vela pela sua palavra. No ano 1948, Israel estava levantando a bandeira e fixando, dizendo, nós agora somos uma nação. Olha, de Moisés a esse período são cerca de quase 2000 anos, mas Deus ele vela e ele cumpre pela sua palavra.
Israel que um dia foi dispersa, Israel que não era mais nação, Israel que não era mais povo, nesse dia tornou-se nação novamente, dando indicativa que a promessa de Deus estava de pé e se cumprindo. Aleluia. E hoje existe uma lei em Israel, a lei do retorno, que se tiver, aleluia, qualquer judeu, qualquer parte do mundo, ele pode voltar para Israel e adquirir ali a sua nacionalidade, não importa aonde ele seja. Irmão, isto é Deus mostrando, aleluia, que ele está à porta para buscar a sua igreja. A promessa de Deus, ela permanece de pé. Nós temos aqui uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para buscar e nos levar para os céus. João capítulo 14, verso 1 ao verso 3. Quem fez a promessa? Jesus. Jesus fez a promessa, não é? Glória ao nome do Senhor Jesus. Essa promessa, não é? Buscar a sua igreja, aleluia, que isso vai ocorrer no grande arrebatamento, aleluia, da igreja do Senhor. Mas se tratando também aqui da lição, do tema que o nosso pastor ele quer abordar, que é não só o arrebatamento, mas ele vai dar ênfase à segunda vinda de Cristo em glória. Aleluia. Porque a segunda vinda de Cristo em glória, ela é diferente do arrebatamento. Porque na segunda vinda todo olho verá, aleluia, todo olho verá. E isso nós podemos ler lá em Filipenses capítulo 12, verso 10. Vai dizer que todo olho verá Jesus Cristo, verá o Filho de Deus. Mas esse retorno de Jesus, como nós já falamos aqui nesta manhã, ele vem acompanhado com a igreja. E quando é que isso vai ocorrer, irmão Severo? Lembra da tribulação? Lembra do período de 2 tempos da grande tribulação? 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de estabilidade, 3 anos e meio, aleluia, de pura ou falsa paz, como nós já vimos em outras lições. Mas depois desses 3 anos e meio, por quê? O que é que nós, aleluia, se tratando de Israel, dizemos que é o termômetro? Por quê? No grande período da tribulação, irmão, a igreja do Senhor estará com Cristo, mas Deus vai tratar agora com Israel. O tratamento com Israel será na grande tribulação. Israel fará pacto, aliança com quem? Com o anticristo, com a besta e com o falso profeta. Haverá uma aliança sobre Israel. Todas as nações vão viver em unidade e unificada, aleluia. Mas a Bíblia diz que no período da grande tribulação, nos 3 anos e meio, quando finaliza esse tempo, aleluia, a besta, o anticristo que não é Cristo, aleluia, que até então não havia adoração a partir de imagem, ele vai levantar uma imagem, uma das imagens, aleluia, mais ou menos como fez Acabe quando casou com Jezabel e trouxe os Balaíns para Israel. Ele levanta as imagens, e quando ele levanta as imagens, Israel já não gosta, fica diferenciado. Agora ele pede para que Israel adore as imagens que ele levantou. Israel vai acordar, vai perceber que aquele Cristo não é o Cristo das Escrituras. Quando isso ocorrer, Israel quebra a aliança, e quando Israel quebra a aliança, entra agora o período da grande tribulação, aonde vão ocorrer várias coisas, como está no livro do Apocalipse. Deus vai começar a derramar a sua ira sobre a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Depois desse processo, vem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Depois da grande tribulação, Jesus virá com a igreja em glória, e ele vem à defesa de Israel. Ele vem com a igreja, com os anjos, e vai defender Israel de outras nações, porque todas as nações vão se juntar, aleluia, vão se unir para tentar destruir Israel. Aí haverá outro processo que está no livro de Apocalipse, que é a batalha do Armagedon. Amém, irmãos? Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. O tempo, pena que resumido, tem muita coisa ainda a ser falada nesta manhã, mas a igreja do Senhor, você que está nos assistindo, não se preocupe com a grande tribulação, não se preocupe com o falso profeta, não se preocupe com a besta, não se preocupe com a vinda de Cristo. Se prepare, aleluia, esteja preparado, esteja atento aos sinais. Israel é a figueira, ela vai ser balançada, é a figueira, a sua folhagem vai dar indicativa que está chegando o verão, e esse verão é a vinda de Cristo em glória com a sua igreja. E que Deus vos abençoe.
Glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, por esse esboço do primeiro ponto trazido pelo nosso irmão Severo, auxiliar oficial da igreja e dirigente ali da EBD em Fosfato 3. Nós vamos ouvir agora o segundo ponto da lição pelo nosso diácono Luna, ele que vai falar sobre a necessidade de vigilância, e depois o nosso presbítero Vicente da Paz, trazendo o terceiro ponto, um resumo sobre vivendo com fidelidade. Mas antes está conosco também, nos dando a honra, de estar participando dessa live, secretário-geral da EBD, o nosso irmão Edmar, também o nosso presbítero Elias Alves e família, ali de Fosfato 2.